Muito boa noite, estamos de regresso para mais uma edição do Girassol Debate. Hoje é segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Na edição de hoje vamos refletir em volta da cidade de Luanda, da província de Luanda. Luanda que está a completar 450 anos e vamos então refletir sobre os grandes desafios desta metrópole, desta que é também a capital do nosso país. Uma Luanda que enfrenta desafios complexos de rápido crescimento urbano, incluindo infraestruturas precárias, nomeadamente nos domínios da energia, da água, saneamento básico e também dos transportes, ainda no domínio da habitação, da educação e da saúde, bem como da gestão dos resíduos sólidos. São só alguns dos elementos que vão dominar a nossa conversa no dia de hoje sobre esta Luanda. Mas, acima de tudo, vamos também falar da Luanda enquanto capital cultural, olhando para o seu movimento cultural, como é que nós andamos neste domínio da cultura de Luanda, a questão que tem a ver com as beçanganas, as chiluandas e muito mais. Todas estas questões vamos aqui levantar ao longo desta edição do Girassol Debate nesta segunda-feira. Para tal, vou já apresentar os nossos convidados. À minha esquerda temos a Tunisha Miranda, cantora e compositora. Para os conhecedores, por exemplo, do nosso carnaval, sabem bem que estamos a falar da compositora principal do União Mundo da Ilha, tão somente o grupo com o maior número de carnavais aqui na província de Luanda. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite para os telespectadores. Muito bem. Também à minha esquerda está Gabriel Chimanda, historiador. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão, e boa noite extensiva aos nossos telespectadores. Cumprimento Jamila também, arquiteta Jamila, que está igualmente aqui presente e desde já nós agradecemos por ter acedido ao nosso convite. Bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço esse convite num momento e numa data tão especial poder estar aqui. Vou estender aqui o meu boa noite aos nossos telespectadores. E, claro, desejar também um bom ano, né? Exatamente. O ano só agora começou. Arquiteta Jamila, aqui para questões mais ligadas para esta estrutura de Luanda, a sua arquitetura, a sua questão histórica neste domínio da arquitetura, para também apresentar aqui a sua visão sobre esta questão. E à minha direita, igualmente, está o engenheiro civil Angelino Quissondo. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite, Angola. Boa noite especial a todos os luandenses. Boa noite aos colegas de painel. Luandenses e não só, né? E percebe que quando fala luandense está a falar não só dos que nasceram em Luanda, mas daqueles que escolheram Luanda para viver. Exatamente, porque hoje Luanda acaba acolhendo todos os habitantes do nosso país, né? E o Luanda, ao completar 450 anos, não é apenas uma data histórica, mas é um retrato vivo dos desafios e das oportunidades que Angola tem, sobretudo os jovens, não é? Grande parte dos jovens que nasceram em outras províncias encontram em Luanda uma oportunidade para melhores condições de vida. Muito bem, já vamos olhar exatamente por esta escolha de Luanda como espaço para fazer a vida de cada um de nós, mas quero, e em jeito de provocação, Tunisha Miranda, começar por si, nesta visão cultural. Lhe pergunto porquê é que os poetas, os artistas deixaram de cantar Luanda. Luanda perdeu o seu encanto? Essa é uma pergunta muito interessante. Perdeu o encanto não é por isso, quer dizer, as pessoas devem ter outras temáticas. Hoje as pessoas estão muito amorosas. Não sei qual é o problema. As pessoas só querem cantar amor. Cantar então, Luanda é cantar amor, não? Não, de outra forma. Estão muito virados para aquilo que é relação pessoal. Esquece-se da cidade, né? A cidade tem os seus encantos, mas infelizmente as pessoas estão distraídas com outras coisas. Deve ser isso. Ok. E como é que, enquanto artista, compositora, cantora e alguém que sempre viveu nesta Luanda, está a olhar para a capital do país, Luanda de hoje, tem alguma coisa a ver com a Luanda de ontem? Com certeza não, porque é uma sociedade dinâmica. Era impossível estarmos no mesmo patamar anterior. Mas eu, particularmente, olho para essa Luanda com os mesmos olhos de uns anos atrás. Aliás, estou a preparar uma obra só dedicada a Luanda.
Portanto, o título é Luanda, portanto, a Ilha do Cabo, meu pedaço de Luanda. E não deixo de falar de Luanda só, não deixo de falar da ilha só e do carnaval, que no fundo é que bebe, né? Então, estou muito preocupada com essa Luanda. Exatamente. Historiador Gabriel, como é que descreve a Luanda de hoje? Em termos históricos, qual é a sua avaliação neste domínio? Bem, como disse muito bem a minha colega de painel, é uma Luanda dinâmica, né? Tantas coisas não são estáticas. Há uma evolução. Se a gente tiver que fazer uma analogia do Luanda do passado e a atual, obviamente evoluiu-se, né? Tanto, mas precisamos não esquecer a Luanda do passado, porque lá tem muitos ensinamentos que podem nos valer para projetarmos o futuro. Mas, como dissemos, é uma Luanda dinâmica. Se permitir, capitão, entrar já no campo da contextualização histórica, eu talvez Vamos lá? falo-ia. Bem, eu queria antes falar do significado do termo Luanda. Mas o que é isto? O que significa Luanda? Como é que surgiu a palavra Luanda? Há duas teorias. Há uma teoria que fala da chegada dos portugueses, que terão encontrado algumas pessoas na ilha e perguntando o que aquelas pessoas faziam, elas diziam Wanda, Wanda. Então, aí ficou a Luanda, que significa pessoas que estavam a trabalhar a rede para pesca. Esta é a primeira teoria. Há uma segunda teoria que fala do sentido etimológico da palavra Luanda. Portanto, ela fala do termo original, radical, né? Que é lundando. O prefixo lu significa água, rios d'água, rios, lagoas, lagos, tal como são outras partes do território angolano, por exemplo, Lucala, Lu, água, Lubango, Lu, Lubito, Lu. Portanto, o prefixo Lu significa sempre água. No caso de Luanda, Lu, água, indando objetos valiosos. Aí refere-se ao zimbo, a moeda corrente naquela altura no Reino do Congo. Portanto, o termo completo seria lundando. Mas com o tempo foi se deformando a terminologia. Isso também com a dificuldade dos portugueses de pronunciarem lundando? Foi aportuguesando-se, Luando, depois Luanda, que pronto, é o local, mas as duas teorias fazem referência à ilha de Luanda. Portanto, o nome que dá a esta zona toda em que vivemos parte da ilha. Exatamente. Parte da ilha. E pronto, talvez este sentido etimológico faria sentido para avançarmos com o debate. Exatamente. A arquiteta Jamila Kassoma, já em termos arquitetónicos, como é que está a olhar para a nossa Luanda? Se fazermos esta comparação com a imagem de Luanda nos anos anteriores, como é que está a olhar para esta Luanda em termos arquitetónicos? Bem, o meu olhar enquanto arquiteto é sempre com grande preocupação, né? E algum alarme também, porque os dados globais, mundiais, falam por si, sobretudo quando olhamos para as questões de sustentabilidade, não é? E os indicadores são alarmantes, sobretudo as tendências das megacidades, que hoje é uma realidade. Pelo menos o último relatório da ONU para questões urbanas mostra que até 2050, 70% da população mundial estará em áreas urbanas. E, claro, na nossa realidade isso é uma questão muito séria. E temos aqui dois aspectos que para mim são fundamentais elencar, que é o processo que Luanda sofreu da divisão político-administrativa territorial, em que nós temos uma concentração de pessoas muito grande na área metropolitana, se assim podemos chamar de Luanda, e que perdeu quase 90% do seu território, ou seja, das áreas periurbanas, agora para a atual cidade do Icolobengo. Estes dois aspectos levantam questões positivas, mas também desafios muito sérios.
E esses desafios, Está só a falar desta divisão da mais recente, de há um ano mais ou menos? Recente. Porque Luanda teve várias... Não, estou a voltou, frisar sobretudo em termos de esse divisão aspecto, administrativa, né? o impacto que isso tem do ponto de vista do território, né? Porque Luanda perde área do ponto de vista de província, né? Mas, por outro lado, a população ainda está concentrada no casco urbano. Ou seja, a população não acompanha essa divisão, né? Ou seja, o território em si de Luanda tornou-se mais pequeno, mas ainda assim com uma grande densidade urbana, né? Isto levanta as questões que mencionou. Nós diversas vezes temos abordado as consequências, mas não as causas, né? Falou da questão do saneamento básico, da habitação, falou de infraestruturas, mas isso são consequências montantes, né? Existem causas e essas causas têm a ver com a concentração de população, a ausência de um planeamento que acompanhe essa tendência global. Depois, ao longo da conversa, podemos discutir aqui algumas estratégias que podem ser viáveis. Do ponto de vista daquilo que é a imagem da cidade, naturalmente, esse processo alterou substancialmente aquilo que é a imagem da cidade de Luanda, que outrora, pelo menos, disse que foi considerada uma das cidades mais bonitas, né, do mundo. E nós ainda conseguimos perceber essa matriz, pelo menos quando circulamos pela Baía de Luanda, pela zona do litoral, nós conseguimos perceber que a cidade ainda conserva essa matriz. Agora, é preciso aqui um desafio para devolver esta questão da fotografia cidade. de Luanda. Exatamente. Este é um dos grandes desafios. Engenheiro, nesta senda, e por causa desta ligação entre a engenharia e também a arquitetura, como é que se pode então devolver esta imagem de Luanda, fazer dela novamente uma das cidades mais bonitas do mundo, se falarmos de uma Luanda que, com o passar do tempo, por exemplo, em termos de edifícios, olharmos, por exemplo, os edifícios antigos que vão desaparecendo e de ano em ano há sempre este debate, olha, a demolição destes edifícios é a solução desta questão do património arquitetónico da nossa Luanda? Capitão, falar de Luanda é falar de uma cidade bastante complexa, né? Deixa dizer que podemos dividir, do ponto de vista daquilo que é arquitetura e engenharia, a Luanda em 3 fases importantes. Primeiro, os 400 anos, que foram os anos do tempo colonial. Depois, de 1975 a 2002, com a paz, com o estabelecimento da paz, de 2012 até a data atual, Luanda cresceu muito. Houve um crescimento extremamente exponencial. Luanda hoje é uma das maiores metrópoles de África, com mais de 13 milhões de habitantes. Luanda hoje congrega mais do que 1/3 da população do país todo. Luanda tem uma dinâmica comercial bastante grande. Esse crescimento habitacional dificilmente vai ser acompanhado pelo planeamento urbano. Dificilmente. Porque Luanda mesmo agora com a divisão, Luanda tinha até o ano passado 9 municípios. Agora são 23 municípios. Notamos o grande esforço que o governo provincial faz de Luanda, as administrações municipais, o próprio nosso Executivo Central, mas isso por si só ainda não atende àqueles que são os grandes desafios, sobretudo na questão básica, como já se disse aqui. Luanda, do ponto de vista só do saneamento, ainda continuamos a manter o sistema colonial, que é o sistema unitário, onde no único coletor de drenagem entra o esgoto sanitário, entra também a água da chuva, sobretudo no casco da Cidade Velha. A Cidade Velha foi projetada para 500 mil habitantes. Hoje, Luanda, tem mais de 13 milhões, não é? Agora, cresceu 26 vezes, não é? Os desafios do ponto de vista da água para a população, a energia está um bocadinho mais avançada, o desafio do ponto de vista da própria recolha de resíduos sólidos, porque
satisfazer esses requisitos de engenharia numa cidade que cresce diariamente é extremamente complexo. Nota a dinâmica do crescimento dos bairros, da informalidade em Luanda. O mercado interno de Luanda é muito poderoso. Me apegando aqui ao que está a dizer e a provocar, e quizá também aqui a arquiteta poderá contribuir, e ainda o historiador e também aqui a tia Tunisha, a questão que fala do crescimento de Luanda, a questão é, Luanda não cresceu às escuras e fomos vendo este crescimento. Por que é que não se acompanhou este desenvolvimento, este crescimento da cidade de Luanda ou da província de Luanda, porque não cresceu às escondidas? É muito difícil acompanhar essa dinâmica, não é? Estamos a falar de planeamento. Sim. Imagina, comparo a mudar um pneu com um carro em andamento. É muito difícil isso. É muito difícil porque nós recebemos uma Luanda em 1975 com 500 mil habitantes, não é? Projetada para 500 mil habitantes. Tivemos o conflito armado, ok? Agora estamos há 23 anos. Luanda tem um instrumento, foi desenvolvido o Plano Diretor-Geral de Luanda, mas é muito difícil uma administração como, por exemplo, Belas, Quilamba, controlar e aplicar esses instrumentos, porque há muitos desafios do ponto de vista da pressão, não é? A juventude quer casa, as pessoas querem casa. E o nosso sistema político-administrativo ainda não está preparado para atender a população. Como é que se vai resolver isso? Arquiteta, como é que se vai resolver isso? Bem, eu falo muito em questão de prioridades, né? Dizer que vamos resolver tudo da noite para o dia é quase que impossível, sobretudo porque estamos a falar dos recursos necessários para essa transformação. E eu, quando falo em recursos, não falo só da questão financeira, falo também dos recursos humanos, hoje o capital humano necessário para esses desafios. E quando falamos de capital humano, começamos pela própria estrutura de governança do território, os atores que fazem o território, desde a gestão pública, o povo em si, a educação do povo para as questões urbanísticas, para a questão de sustentabilidade e um compromisso de todos esses atores em prol deste desenvolvimento. Então, mais do que recursos financeiros, uma das fragilidades que eu encontro aqui é mesmo o capital humano necessário e comprometido para essas mudanças. E vou dar exemplos muito básicos. Um cidadão que às vezes não consegue cuidar de um bem público, da sua própria habitação, não tem a consciência que precisa manter a qualidade daquela habitação. E, por um lado, também uma administração pública que, por vezes, tem dificuldades em entender que os recursos, por exemplo, que falou o engenheiro muito bem, os resíduos precisam de ser coletados, encaminhados para o correto descarte. Então, aqui uma correspondência, por um lado, a administração pública local, precisa de estar habilitada. E nós, enquanto técnicos, várias vezes estivemos no terreno, sobretudo nessas áreas informais, e vemos ali, primeiro, uma quantidade de técnicos insuficiente para fiscalizar toda a dinâmica territorial, crescimento urbano. É insuficiente e munida das ferramentas certas, né? Claro que um primeiro passo são os instrumentos de ordenamento do território, planos diretores, planos interprovinciais, entre outros. Mas depois... E neste caso começaria pelos planos diretores municipais para depois chegar ao provincial ou ao contrário? Bem, nós temos aqui um conjunto de elementos. Falarmos em o que é que vem antes, o que é que vem depois, eu vou um bocadinho naquilo que disse o engenheiro. O comboio está a acelerar, mas vou dar um exemplo muito específico para ver se me faço entender. Por exemplo, essa questão da divisão político-administrativa, né? Claramente, a população hoje está concentrada em Luanda. Surgiu uma província nova. Há necessidade de planos interprovinciais. Porque, por um lado, existe Luanda com algumas infraestruturas que podem servir ao Icolibengo e não só. Algumas até passaram
para o Icaulibengo, mas como é que essas infraestruturas se casam entre elas? Tem que haver um plano interprovincial. Por outro lado, essa nova província, por isso é que eu comecei por dizer que tem aspectos positivos e aspectos negativos, né? Há aí uma oportunidade de entender essa nova província como uma província tampão que absorva a tendência de crescimento para Luanda, ou que, de certa forma, seja atrativa para que essa juventude, ávida por emprego, por exemplo, se desloque de Luanda para se fixar nesta nova província. Pelo menos em termos políticos, já se passou a ideia que é esta também de servir como tampão. Agora, na prática, não sei se já está a acontecer isso. É um bocadinho aquilo que eu falava, a questão de recursos capazes para transformar, para tornar na prática esses instrumentos, esses planos em realidades, e depois os próprios recursos financeiros. E num momento em que hoje é global, a escassez de recursos é global, não encontramos um Estado a nível mundial que tenha os recursos todos para fazer a sua transformação. Exatamente. Face às necessidades, não é? Então, há esses dois elementos que são quase fundamentais para que se possa fazer essa... Chefe, vou pedir que seja breve para podermos voltar aqui a este lado, para não parecer que concentramos a conversa aqui no lado direito, não é? Vamos lá. Equilibrar o desenvolvimento de Luanda, aliado ao planeamento, passa necessariamente pelo que a arquiteta disse. A estratégia do nascimento da província do Icaulibengo pode ajudar nesse quesito, não é? Se dotarmos essa província do Icaulibengo de infraestruturas, e tem um parque industrial bastante atrativo, temos a zona econômica especial, temos aí uma cidade que, em vez de começarmos a tocar Luanda, de facto, se tocarmos Icaulibengo com planeamento interprovincial, os planos diretores, e tiver o investimento necessário, vamos, de certa forma, atrair a juventude, a população. Isso vai dar algum alívio para que comece a se desafogar Luanda e a resolver algumas pendências muito essenciais que têm estado a nos sufocar. Muito bem. Tunisha Miranda, conhecedora de Luanda, fundamentalmente da ilha de Luanda. Temos a mesma ilha de Cabo de alguns anos. O que é que está a faltar nesta ilha para recordar Luanda? Bem, eu penso que é impossível a ilha estar como estava antes. Mas quando olha, por exemplo, para fotografias do passado, o que é que lhe dá nostalgia, o que é que lhe dá saudade que existia na ilha e não tem hoje? Acha que devia continuar? A ilha tem quase tudo, né? E naquela altura também tinha. E talvez nós não usufruíssemos tanto daquilo que a ilha tinha. Mas hoje sentimos que realmente a ilha está desfasada de muita coisa que nos fazia falta e deixa essa nostalgia. Coisas que hoje é mais restauração, assim, de uma forma de convívio, mas a ilha tinha lugares e mesmo serviços. Falar de ofícios, por exemplo, tínhamos a Casa Inglesa, tínhamos ali o Farol, tínhamos o Parque da Ilha, tínhamos aqui o Clube Náutico na entrada, que era uma zona de desporto que anda ali abandonada. Tanto coisas nossas que podiam continuar ou estar mais aproveitadas e que não estão. O pescador continua na ilha, o ilhéu, como tal? Na sua maioria, sim. Claro, com aquela infiltração de outras pessoas que vieram de outras zonas do país, como tudo, né? Êxodo rural, a guerra e tudo. Mas o ilhéu continua lá. A ilha está mudada, com certeza. Hoje, aquilo que não se permitia naquele tempo, falando de arquitetônicas, antes não era permitido fazer construções que hoje se fazem na ilha. E dizia-se até que, pronto, nós temos até o medo de que o que vai acontecer no futuro, porque realmente está muito peso em cima da ilha. A ilha crescer para todos os lados, até para cima, né? Tem medo da Quianda se zangar? A Quianda, no meio da Quianda se zangar, são fenômenos naturais, mas são muito sérios. Porque realmente, quando a gente vê a calema e um betão a ser removido, é realmente preocupante. Não é fácil de perceber o que aconteceu ali.
fizeram coisas novas, tem ali um calçadão, mas quando o mar está bravo, nós vemos as pedras todas viradas ao contrário. E há uns anos atrás nós víamos casas do outro lado que desapareceram. Aliás, o mar hoje está muito para aqui. Que eu da minha casa não via, o mar tinha que andar bastante. Hoje quase que o mar estava próximo de mim. Então, é este perigo, né? Não sei quanto tempo vai levar para que tenha a estrutura que tem hoje. Vamos dizer que a ilha é hoje uma língua de areia. Portanto, quer dizer que não sei como é que se segura essa ilha. Nós ouvimos falar de países que sobrevivem em cima da água, como a Holanda, por exemplo, né? Mas não sei, a ilha tem pouca estrutura. Hoje não se sai da Bahia para a ilha pela mesma maneira, quer dizer, a ilha só tem uma entrada. É a única entrada, conforme entras ou conforme sais. Se houver qualquer coisa, não sei se vamos conseguir sair todos dali a correr, né? Porque... Tem medo de ver a ilha desaparecer? Com certeza sim, porque os meus antepassados, ou pessoas mais velhas do que eu, diziam que a ilha, o mar estava muito distante. Havia castelos, dizem que havia castelos na ilha, no lado da contracosta. Sem falar do lado da Bahia. Portanto, a Bahia era aberta, a gente ia. E havia aquela altura que o mar secava e a gente estava lá, até punha mesas para comer no meio da Bahia. E hoje temos o mar ali muito próximo. Até as zonas que já são um perigo, porque de tanto fazer dragagem, o mar está como está. Mas também o estranho é que não há calemas como antigamente. Antigamente as calemas eram potenciais. Hoje quase que as calemas ou têm pena de nós, as próprias calemas, ou não sei se estamos Está a se preparar para regressar mais forte. Está mais atenta. Mas é a brincar, mas realmente hoje a ilha está mesmo a ficar confinada e com toda aquela estrutura de betão que estamos a ver, porque o próprio filho da ilha também já não quer sair da ilha e insiste em ficar ali e estender as casas para o lado agora até para cima, e não sei se isso será tão bom para nós, não acredito. Gabriel Chimande, enquanto historiador, por exemplo, vamos aqui nos apegar ao exemplo da ilha de Luanda. Como é que se preserva uma zona como esta, histórica como é, e ouvimos aqui a teatonista falar que há o perigo de ver a ilha desaparecer. Como historiador, como é que olha para esta questão? Eu penso que a preservação de lugares como a nossa cidade de Luanda é trabalhando, né? Trabalhando, criando estratégias no sentido de não vemos uma Luanda como se vê em outras partes do mundo, a cidade velha, a cidade nova. Não vemos uma Luanda tão nova e que o velho não se lembra, né? Desapareça por completo. Mas eu queria falar um bocado do povoamento, da densidade populacional, como os colegas que me antecederam estavam a rebater, e o problema no passado era oposto. No passado, por exemplo, a Luanda mais remota, no período em que os holandeses ocuparam esta zona de Luanda, houve uma sangria, houve um despovoamento tal que em 1648 a cidade de Luanda chegou a ter apenas 130 indivíduos, entre portugueses e alguns nativos que estavam ali confinados na ilha de Luanda. Então, o grande desafio naquela época era o povoamento da cidade de Luanda, tanto mais é que o governo colonial português naquela altura fez sair um decreto que isentava as pessoas que viviam em Luanda de participar nas guerras contra aqueles que eles chamam de inimigos, eram os nativos, na verdade não eram inimigos, né? Pois, então, o que é que fez com que a população voltasse a crescer? O governo colonial português fez sair um decreto que fazia com que mais colonos viessem de Lisboa para povoar Luanda. E as pessoas que vinham de Lisboa para cá tinham, sobretudo, dificuldades do clima, mas principalmente da água potável a nível da cidade de Luanda. Quando os portugueses confinaram-se na ilha de Luanda, depois sobem para o morro, onde hoje é a Fortaleza São Miguel, e vão entrando até o antigo Convento São José. O Convento São José hoje é o Hospital Maria 'O que atrai esses primeiros colonos para o interior?
o que atrai são os lençóis de águas que existiam na região onde se chama Maianga hoje. Hoje, ali onde chamamos de Maianga, havia um poço que chamavam Lagoa dos Elefantes. Segundo os escritos daquela época, de Antônio de Oliveira Candornega, são as pessoas que escreviam o que se passava naquela época, século XVI, século XVII, eles diziam que saíam elefantes da Kisama que vinham consumir água aqui no poço aqui da Maianga. O problema da água em Luanda, afinal, é antigo, não é? Muito, é um problema muito antigo. Portanto, depois o que é que o governo colonial português vai fazer? Vai construir dois poços. O poço do povo, que era das populações com menos posse, e o poço dos reis. O Poço do Rei, estamos a falar daquela zona onde hoje é a rua Antônio Barroso, que é a Avenida Antônio Barroso, que é o antigo mercado da Martal, aquela zona do Prenda, um bocado mais para além. Ali só iam mitigar a água pessoas da elite. E o Poço do Povo, estamos a falar hoje a região que separa o Prenda e a Samba. Há aí um fontenário, uma cacimba construída, que foi agora elevada a patrimônio cultural. Pois. Portanto, aqueles dois poços é que fizeram com que a população crescesse. Portanto, hoje, o problema do superpovoamento de Luanda já tem a sua originalidade nas guerras que nós tivemos, nos problemas que o interior tem, que faz com que as pessoas emigrem do interior para Luanda. Portanto, eu queria rebater um bocado esta questão. Exatamente. Há aqui duas questões, arquiteta Jamila e também engenheiro, que foram levantadas tanto pela tia Tunísia como pelo historiador Gabriel, que é a questão da cidade velha, cidade nova, e depois a questão desta descaracterização, permita-me o termo, da ilha de Luanda, por exemplo. Que perigos é que estamos a correr, Luanda está a correr, quando uma ilha de Luanda hoje é invadida com construções que vão retirando a sua característica natural. E depois essa questão da cidade velha, cidade nova. Em alguns pontos do mundo, estas terminologias são até elementos de arrecadação de receitas financeiras por causa da questão do turismo. Sim, aqui chamou-me a atenção até um aspecto muito importante que a nossa mamã abordou, essa questão das marés, não é? Nós estamos diante de uma questão muito séria que é global, a questão do aquecimento global, dessas alterações das correntes marinhas, e que é bem real essa questão, embora aqui abordada de uma forma assim muito tênue, mas é uma questão séria e é uma questão que deve ser vigiada. De facto, nos últimos anos, alguns tempos atrás, tive a oportunidade de emergir mesmo dentro da ilha, sobretudo naquelas áreas mais características da ilha. E há ali uma cultura muito forte, que disse muito bem, se olharmos para esta questão da cidade velha, se é cidade velha ou se não, mas há ali uma cultura que é uma oportunidade para ser preservada. As questões sociais dentro da ilha, a forma como as pessoas se interrelacionam, a cultura, a vivência de rua, ali questões muito interessantes que em outras latitudes, claro, servem a um propósito muito interessante, que é o do turismo, mas como tal deve ser alvo de um projeto, de um plano específico, se calhar um plano muito focado à ilha. Claro que tem surgido lá coisas mais modernas, edifícios novos, entre outros, e a própria ilha em si já foi alvo de processos de reabilitação, né? Porque conhecemos a ilha anos atrás, por exemplo, a própria avenida não era aquele aspecto que apresentava anos atrás. Então houve processos de reabilitação, mas no entanto aquela área ainda assim, pelo valor histórico, né? E pelo valor que ele representa do ponto de vista turístico,
E vou lhe dar exemplos muito concretos, a questão da floresta da ilha, né? Que outrora foi um lugar de piqueniques, de momentos familiares. A floresta, eu lembro-me quando era pequena de ir ao jardim zoológico que existia na ilha, quer dizer, temos que... Hoje só ficou para a história. Hoje ficou para a história, infelizmente ficou para a história, e calculo que devem ser terrenos bem disputados pelo seu valor do ponto de vista imobiliário, né? A escola. Sim, Tem escola? Sim, a ilha não é um território que não tem valor do ponto de vista até financeiro, ou o valor daqueles terrenos. Pelo contrário, tem muito valor. Tem muito valor. A questão cultural, a questão histórica e também aquilo que é característico das zonas próximas ao mar, que são das zonas mais apetecíveis. E nós falamos da ilha, mas podemos estender ao longo da orla toda, né? Aquela zona da Coreia, ali a zona que foi recentemente alvo de processos de realojamentos, né? De remoção da população. São terrenos todos muito, a Chicala, sim, são terrenos muito valiosos, que se forem alvos de processos de reabilitação e às vezes atividades que induzam o próprio desenvolvimento, porque o território, ao que eu chamo sempre a atenção, o território é dinâmico. Às vezes não precisamos de fazer coisas tão extraordinárias. Às vezes só dotar o território de água, vias, né? A conectividade entre as zonas, a questão que nós negligenciamos muito em Angola, que é a das áreas, os espaços verdes, que hoje em grandes cidades estão a ser alvos de processo de reflorestamento no casco urbano muito sério, por conta daqui também das questões climáticas, que nós negligenciamos muito a nível de Luanda. Existem espaços vários que oferecem essa oportunidade de criarmos espaços verdes de qualidade, que as pessoas possam aí ter atividades desportivas, ou seja, que possam facilitar e favorecer a questão da vida urbana. Nós temos hoje áreas da cidade de Luanda que não é possível ter uma vida urbana de qualidade, né? Pessoas chegam, entram para as suas casas, mas depois não acontece mais nada no espaço público, né? Engenheiro, a questão de como preservar então esta Luanda sem deixar de lado a questão da modernidade, a questão do desenvolvimento. A Baía de Luanda, a zona da ilha, acaba sendo o cartão postal de Luanda, né? Continua a ser? Sim, ou foi? Sim. Pela sua característica geométrica, localização. Olha, a ilha de Luanda é como se um escultor desenhou, não é? Por acaso, do ponto de vista da topografia, a geografia é de facto uma beleza muito rara. E é comparada com grandes baías que existem internacionalmente, noutros países. Mas dizer que, do ponto de vista de engenharia, também é uma zona muito sensível. Se olharmos que é a zona mais baixa, e já desde o tempo colonial, todos os esgotos da cidade, os emissários, caíam ali. Ainda é assim. Quer dizer que toda essa zona alta do Quinaxixo, parte do Rangel, Maianga, toda a água, tanto pluvial como os esgotos, vão para aquela zona. E já justificava uma outra abordagem, como disse a arquiteta Jamila, né? Antigamente não existia as extrações de tratamentos das águas residuais, mas hoje existem, porque todo esse impacto dos resíduos sólidos, dos esgotos, acabam criando fenômenos que tiram a qualidade de vida quem vive lá na zona da ilha, né? Vê que ali na Baixa de Luanda, aquela zona, a qualidade da água ali já não entra nos padrões internacionais e acaba tirando o lazer, acaba desincentivando os turistas que apreciam estar naquela zona. E esse aspecto é bastante fundamental, tendo em conta que, primeiro, temos de preservar a natureza. Podemos ter, sim, um local bonito, aprazível de estar, mas se não cuidarmos do ambiente, as pessoas ficam doentes,
o mar reage de forma diferente, né? Costuma-se dizer, porque toda essa alteração que a ilha de Luanda tem sofrido, ela deve ser feita com base num planeamento e deve-se estudar também o mar, porque fazer obras só por fazer, colocar edifícios naquela zona extremamente altos, sem estudarmos de fundo o nosso subsolo e os movimentos, os fenômenos marinhos, acabam, como foi dito aqui, trazendo aqui uma progressão marinha. O mar que estava a 100 metros, 200 metros, 50 anos depois, as casas estão muito mais próximas do mar. E é preciso dotar elas de vários fenômenos de engenharia, como os porões, para que esses fenômenos como calemas, as correntes, as refrações possam ser controladas sem causar danos às nossas populações. E Luanda não teve oportunidade de ter cidade velha e cidade nova, capitão. E já não temos tempo para isso? Não é uma questão de tempo, é uma questão da pressão. A pressão da ocupação do solo de Luanda é bastante... É muito concorrida, é muito... E foi também muito Até os espaços públicos saíram, muito dos espaços públicos saíram da esfera pública para a privada por causa do interesse. É só olharmos quanto é que custa 1 metro quadrado, não é, na cidade de Luanda, né? Hoje é um desafio de encontrar espaços para meter escola, para meter unidades de saúde, mesmo jardins. Não há espaço porque a pressão é alta. Luanda é o centro do nosso país. Aquela zona da Rua da Marginal é a rua mais importante e mais procurada do país. Então, nessas condições, não é? Todo o espaço que é encontrado é rapidamente legalizado por terceiros, né? E isso tem tudo a ver com a nossa dinâmica. Por isso é que nós defendemos aqui, e muito bem, que o Icolibengo hoje deve servir como uma província estratégica para ajudar a resolver muitos problemas de Luanda. Vou dar um exemplo. Se um jovem que quer construir numa zona informal aqui, quer no município do Kazenga, Quilamba, Belas, se encontrar um espaço no Icolibengo onde tenha já a rua, já tem lá o ponto da água, tem um ponto de energia, esse jovem sente-se atraído a estar por lá, até porque confunde-se muito Luanda com Icolibengo, né? Muitos dos habitantes do Icolibengo também são anos, não estão inabituados. Exatamente, né? E grande parte a maior parte das pessoas que vivem no Icolibengo fazem a sua vida em Luanda, não é? Por quê? Porque agora há necessidade de dotarmos a província de Icolibengo de serviço, de investimento. É preciso muito investimento no Icolibengo, não é? Para fazer... Então, eu só queria aqui agregar um aspecto importante quando olhamos para essa relação, essa dinâmica Luanda e Icolibengo, que é a questão da mobilidade, da conectividade, né? Eu penso que um dos grandes desafios para que o Icolibengo possa servir a este propósito é mesmo a questão da mobilidade. Nós temos que olhar para isto de forma muito urgente, séria. Nós temos, para aceder ao Icolibengo, temos a Estrada Nacional, né? Não, mais do que isso, que eu saiba, não estou a ver. Então, hoje, uma das questões mais urgentes das tendências das megacidades é a questão mesmo da mobilidade. Ou seja, tem a de existir capacidade, várias opções. Sim, e quando eu digo província. mobilidade, passa porque pela reestruturação de toda a rede viária e rodoviária e também a criação da questão, olhar com muita seriedade para o transporte público. Porque grande parte dos nossos cidadãos não dispõem de recursos para ter uma viatura própria. Então, aquela velha questão que temos vindo a debater dos metros, não só metros, mas também intermodais, como existem em outras latitudes, que é um ponto que reúne um conjunto de transportes, desde o ferroviário, o rodoviário, entre outros.
torna-se hoje mais urgente do que nunca, porque nós não vamos conseguir que o Icolibengo sirva a este propósito se eu, para sair de um ponto para outro, levar 1 hora e meia, 2 horas. É claro que eu, cidadão, e agregando isso a outros fatores, que os principais serviços neste momento estão em Luanda. Agora, esse exercício exige mesmo uma coragem, reformular. Exatamente. Vamos ter a coragem agora de fazer um rápido intervalo. Eu já vou passar a palavra ao historiador. Vamos só fazer um rápido intervalo para mantermos esta coragem de que fala também aqui a arquiteta Jamila Kassoma. Fazemos um intervalo rapidamente, voltamos daqui a pouco para continuar a falar sobre Luanda. Esta é Luanda que está a completar 450 anos. Isto acontece no próximo dia 25 deste mês. Fique por aí, voltamos daqui a pouco. Outra vez, muito boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do Girassol Debate. Na edição desta segunda-feira, 19 de janeiro de 2025, estamos a falar da cidade de Luanda. Luanda, 450 anos, esta província, ou esta cidade que vai no próximo dia 25 de janeiro assinalar exatamente 450 anos e para tal várias atividades têm sido realizadas para celebrar este aniversário da cidade de Luanda, com realce para feiras culturais e também a apresentação de espetáculos musicais, teatrais e muito mais, e ainda palestras e debates sobre os desafios da cidade de Luanda. Na edição de hoje estamos a olhar para esta Luanda que continua a atrair muitas populações para esta província, no entanto, também enfrenta ainda muitos desafios. Antes mesmo de fazermos intervalo, Gabriel Chimanda, estávamos a falar e foi aqui afirmado que Luanda é o cartão postal do país, ou fundamentalmente a ilha de Luanda. A Bahia continua a ser o cartão postal de Luanda. É um cartão postal que se mantém só para a história ou ainda se adequa este termo da ilha de Luanda, por exemplo, ser o cartão postal de Luanda, se olharmos para todas estas características que tem estado a perder, com estas construções que são feitas, com edifícios, arranha-céus que têm sido construídos na zona baixa de Luanda e que até para questões climáticas também vão apresentando algum perigo. Bem, a ilha de Luanda continua a ser o postal de visita de Luanda. Mas nós, na ânsia de querermos modernizar a cidade, tornar a cidade mais bonita, com grandes e boas construções, estamos a perder coisas muito mais valiosas. Deixa só lhe dar um exemplo. Ali onde hoje o Tribunal Dona Ana Joaquina, eu penso que no princípio da década 2000, quando se modernizou, se destruiu o antigo edifício e ergueu-se o novo edifício, alguns investigadores, sobretudo pessoas que pesquisam história, lamentaram bastante. Por quê? Porque aquela zona serviria de um lugar como objeto de pesquisa muito, muito forte. É naquela zona onde vivia uma senhora, a tal senhora Dona Ana Joaquina, que era uma esclavagista e que, segundo o que se diz, havia um túnel dentro da sua casa para a fuga ao fisco, ou seja, a fuga, fugir. Na altura estava-se a abolir o tráfico de escravos, mas ela insistia em vender, em fazer o comércio de escravo. Então, para tentar fugir desta situação, ela fez um túnel enorme naquela zona e armazenava ali escravos. E durante muito tempo, isto está nos escritos de grandes escritores daquela época, pessoas que escreviam sobre o assunto. E durante muito tempo tentou-se fazer um estudo, pesquisa, para enriquecer os nossos manuais, os nossos conteúdos de história. Só que pronto, decidiu-se
tornar a casa mais bonita, destruiu-se, e sem sabermos que estamos a destruir um elemento muito importante na investigação desta história de Luanda. E tal como aconteceu com o Palácio Dona Ana Joaquina, há N exemplos aqui na nossa cidade de Luanda de boas obras que vão se erguendo, mas que estamos a esquecer ou a ignorar aquilo que poderia nos... com elementos que podem nos identificar o nosso passado. Portanto, não se pode viver com a memória dos outros, nós temos que ter a nossa própria memória. E a nossa própria memória é a história, é o passado. E é importante que a gente consiga modernizar, fazer boas construções, mas sem apagar aquilo que nos identifica, aquilo que tem a ver com a nossa história. Aquilo que tem a ver com a nossa história. Em relação à Ilha de Luanda, desde então, os primórdios foi uma zona paisagística que agradava os olhos de todo mundo. Aliás, quando os primeiros portugueses se estabeleceram naquela zona, eles subiram para o morro, ali onde deram o nome, primordialmente deram o nome de São Paulo, em homenagem a Paulo, São Paulo. Por quê? Porque eles viam lá de baixo uma paisagem, um porto natural muito lindo, e que aquilo foi passando, né? Hoje, pessoas vêm de fora, estrangeiros vêm e olham para a nossa ilha, é seguramente o cartão postal da nossa cidade. Tunísia Miranda, falou-se aqui da floresta da ilha, do zoológico, como nativa daquela zona de Luanda. Como é que se sente hoje ver estes elementos desaparecerem? O estado em que se encontra hoje a floresta praticamente ao abandono, e é uma zona muito disputada. Fala-se muitas vezes da intenção de serem construídos aí espaços comerciais e não só. Sim, eu já ouvi falarem sobre isso, mas a verdade é que é realmente de doer o coração, porque nós vivemos na ilha e temos que olhar sem querer, passar por ali, e vou dizer que eu vivi 13 anos, dos 420 a 13 anos até 1965, foi a independência. Ainda vivia outra realidade colonial, e então penso que aquela floresta, além de ser o pulmão, devia ser um local bem conservado. Porque eu lembro daquela zona da ilha, né, e aqui o Quinaxixa ali, aquela zona de baixo, junto ao museu ali, a floresta ali também. Uhum. Portanto, são zonas que hoje a floresta, não sei o que se passa ali, ninguém se decide. A história de não fazem, não deixam fazer, e aquilo está ali ao abandono, ao Deus dará. Para vocês, ilhéus, o que é que vocês defendem? Do que é que devia ser feito naquela zona, por exemplo? Bem, continuar a ser a floresta. Continuar a ser a floresta que é, porque não podemos colocar todos os sítios. Falou-se aqui das zonas verdes. Tudo não pode ser cimento. Não pode ser só cimento. Então, se é uma zona, é uma floresta, continua a ser floresta. Tem que ser bem tratado, como deve ser. Penso que há forma de se sustentar a floresta da ilha, mas com má intenção de se destruir para outros fins, porque é intencional. Porque, de qualquer forma, não é impossível ter a floresta ali. Só que cada um vai, tira um bocadinho para fazer não sei o quê, outro vai tirar... Quer dizer, há outros objetivos. E então a floresta está abandonada talvez para... Mas são objetivos confessos ou inconfessos? Inconfessos, porque está abandonada com o fito de que ela se degrade e então aproveitar-se para outra coisa, porque não justifica ter aquela floresta da maneira que está. Vivem pessoas ali dentro, não sei quem são, fazem coisas que... É também um bom convite hoje para os amigos do alheio, não é? Não, aquilo ali é uma farra, né? Vamos dizer. Como está o Hotel Panorama, por exemplo, quer dizer, em plena avenida, está ali um hotel aos escombros, que ninguém consegue compreender o que é que se passa ali. Quando na Bahia fizeram outras coisas, vedaram a Bahia praticamente, o nosso acesso à Bahia ficou vedado. Então há coisas que a gente quer compreender
E não é que não compreenda, né? São os inconfessos, as coisas inconfessas que ninguém diz, mas a gente tem que perceber que a intenção é esta. Infelizmente. E já perguntaram? Vocês da ilha já perguntaram? Bem, ali o que é que se passa? Às vezes falta convergência de pensamentos. Tanto ou mais adultos que pensam que já vivemos e vamos deixar estragar também, e os mais novos que não sabem da história não valorizam. Então aqui uma disparidade de interesses e de ótica, né? De olhar para a coisa. Eu que vivi o outro tempo e ainda cá estou, quer dizer, penso que sim, a floresta podia estar ali. Não fazia mal, não faz mal nenhum estar ali a floresta como devia ser, né? Porque se criar há outras utilidades, até mesmo para o infanto juvenil, coisas boas para a juventude, como lugar ecológico, lugar de lazer, mas respeitado como uma floresta, como era anteriormente. Bem, daqui a pouco vamos querer que nos fale um pouco das festas. Pois, mas eu estive aqui a ouvir tanto pessoas abalizadas na matéria do arquitetônico e da engenharia, mas essa disparidade entre crescimento e mobilidade, por que é que não se fazem as coisas antes? Tanto é preciso investimentos, é preciso infraestruturas, pessoal, capital humano, tudo isso. Isso eu penso que não é nada difícil de se fazer. Um país que tem tanto dinheiro, né? O país é rico, somos ricos, a gente diz que nós somos ricos. É possível criar condições para depois, porque também fazer a correr e fazer mal é melhor não, porque já está mal cá atrás, lá à frente não sei o que vai ser. Então, antes o Colibengo, está aí um exemplo, pode ser, mas tem que ter infraestrutura. Por que é que não se cria primeiro e depois dispersar? Porque fica assim um dispersar em vão. As pessoas não vão para a frente nem vão para trás. Eu tenho um exemplo... Está a defender que antes de avançar para algumas medidas devia-se... Com certeza. Se já está mal, não se pode fazer o mal para o mal, tem que se fazer do mal para o bem. Porque é sair de cavalo para burro, né? Desculpa a expressão, mas pronto. Às vezes temos que usar os provérbios, os ditados para situar coisas. Porque que eu tenho um exemplo. Eu nasci na ilha e eu lembro que a ilha não é o que é hoje, mas surgiram as primeiras casas de fibrocimento, que aliás eu vivo numa, já em 69. E quer dizer que houve lá uma situação qualquer, se foi de propósito ou não, em que houve um grande incêndio numa determinada zona. E não tiraram os ilhéus para lado nenhum. Construíram então fizeram esta arrumação de novas casas, porque havia casas de Luando, na altura era Luando e Bordão, a ilha, e Madeira, né? Mas depois fizeram essa arrumação, não tiraram os ilhéus, como hoje, por exemplo, por nada pega todo mundo e vai não sei para onde, depois ficam lá, não sei onde estão arrumados, nas tendas, não. Naquela altura, o colono construiu casas, foi arrumando as pessoas. Nós ficamos todos lá. Houve mudança de pessoas, talvez de uma zona dentro da ilha, de uma área para outra. Mas ficamos lá, porque há esta arrumação. Os moceques, por exemplo, temos os bairros suburbanos, em que temos agora novas centralidades, mas estão os moceques na mesma condição. Falta água, falta... Por que é que não se arruma? Por que é que não se fazia essa arrumação? Não precisava mexer as pessoas, vai ainda na casa da tia ali ao lado, construir, depois vai. Porque depois vem os filhos. Né? Eu sou mãe, tenho a minha casa, sou obrigado a viver com o meu filho ali, porque ele não consegue ter casa. Quando há um bairro que se bem arrumado, há espaço, há muito espaço. Além daquele espaço onde ainda ninguém mexeu, que Angola, a gente anda para essa Angola e diz, está tanto terreno, é possível arrumar isso e as pessoas terem casas à vontade, a preços módicos e tudo. O que eu vejo é que, quer dizer, em vez de se arrumar, continua a amontoar, sem condições, e assim não estamos a fazer nada, além da mobilidade, portanto. Arquiteta, está aqui a falar-se de planificação, de planeamento urbano e por exemplo, fala da questão das centralidades. Urbanizações surgem e um ano depois vão também nascendo os bairros o que pode perigar também a sustentabilidade destas próprias centralidades, destas próprias urbanizações. Como é que se pode equilibrar e solucionar esta situação toda? Capitão, há um aspecto que ainda nós precisamos clarificar, né? Que é importante do ponto de vista do planeamento e a efetivação do próprio planeamento. Que efetivamente, quando falamos de cidade de Luanda, estamos a falar efetivamente de quê, né?
Isto é um debate que temos que ter, né? Porque hoje, com a divisão, o município de Luanda, como tal, Deixou de existir. deixou de existir, não é? Então, a cidade de Luanda começa onde e termina onde? Com isto eu quero dizer o quê? Que se calhar hoje faz mais sentido em falarmos de região metropolitana, né? Porque aí estaríamos a envolver esses municípios todos e com ela também as melhores opções do ponto de vista de planeamento urbano. De facto, o que a nossa mãe fala é muito pertinente, né? Revela o anseio do cidadão que vive diariamente as complicações decorrentes dessas indefinições, da implementação do próprio instrumento de ordenamento, porque o instrumento, no fundo, é um conjunto de regulamentos, distribuição de solo. Mas se essas questões de definição primária não estiverem claramente definidas, onde é que começa uma coisa e termina a outra, claro que é mais difícil a implementação, porque depois levanta-se a questão: a responsabilidade vai ser de quem? Do governador? Do administrador municipal? Estamos a falar da cidade de Luanda, de quem é a responsabilidade da cidade se existir ainda como tal. Então, a proposta é começarmos a refletir a escala metropolitana. E aí sim, a escala metropolitana, nós vamos perceber que todos têm o seu papel dentro desse território tão vasto. Há necessidade, de facto, deste plano metropolitano de Luanda, que aí já englobam todos os municípios, e claramente a conexão entre os outros. De facto, claro que não bastarão só esses instrumentos, porque esses instrumentos, na sua efetivação, têm timings para aprovação e hoje as necessidades são urgentes. Mas há questões que eu penso que hoje podem ser feitas. A questão de... Eu, por vezes, passo em bairros que nós temos que ter a coragem de demolir para libertar o terreno. E isso nós já conhecemos que já são zonas efetivamente mapeadas como zonas habitacionais. Agora, se vamos fazer construção em altura, quais serão as opções a se terem em conta? Eu creio que essas ações não precisam de esperar pelo tal plano o plano diretor, o plano metropolitano. Até porque nós hoje temos áreas habitacionais em zonas de risco. E como é que se permite, arquiteta, que esses bairros nasçam e depois atinjam, digamos que, a densidade que atingem e depois a solução passa por demolir? Como é que se assiste a tudo isso? É a incapacidade dos recursos humanos hoje acompanharem esse crescimento. Porque não é fácil. Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar na construção de algumas centralidades e nós víamos coisas acontecerem muito rápido. E se não tiver recursos humanos, ou falo mesmo capital humano, habilitado para acompanhar essa demanda, fica muito difícil. Depois, antecipar esses fenómenos. Não é difícil, nos dias atuais, com os dados que nós temos do crescimento urbano, calcular qual é a necessidade de habitação a nível do país. Por que é que não se está a fazer isso, já que não é difícil? A questão, eu não sei se olharia muito no porquê de não se estar a fazer, porque é claro que há realmente incapacidade clara de resolver esse problema. Por isso é que de dia para a noite os bairros vão surgindo. Né? Mas olho sobretudo naquilo que pode ser feito. Nós podemos pensar em soluções, por exemplo, de habitação, mas econômicas, que respondam àquilo que é a necessidade do cidadão. Né? Se formos ao mercado hoje, olhar para aquilo que é a oferta habitacional, são poucas as pessoas, sobretudo porque o nosso setor informal é muito grande, habilitadas para construir, para comprar uma casa. A incapacidade que fala, em outras palavras, estaremos a falar de vontade? Eu não vou só na questão de vontade. Ou mesmo incapacidade? Não. Eu falo, sobretudo, na questão de habilidades necessárias. Por parte de quem? Por parte de todos, como já disse ao início. De parte de todos.
habilidades. Não estou a falar da vontade ou não de fazer algo. Nós podemos ter vontade de fazer algo e não ter as habilidades e competências para o fazer. É a questão da falta de competências por causa do capital de que falava? De todos. Nós, por exemplo, se olharmos para a quantidade de arquitetos e engenheiros para responder os desafios, não digo só da província de Luanda e do país, vamos ver que somos insuficientes para aquilo que são os desafios. Se olharmos para a quantidade de técnicos da administração pública para responder aos desafios que existem hoje no território de Luanda, vamos perceber que são em menor número. A incapacidade que eu refiro é habilidades para fazer aquilo que é necessário ser feito. Engenheiro Quissonte, surgimento de bairros nas proximidades de zonas urbanas, como é que, em termos de engenharia, se pode resolver este problema, até para preservar estas próprias centralidades e urbanizações que vão surgindo? Porque não sei se é viável criar uma centralidade e um ano depois ser depois ela invadida pelos bairros que nascem. Capitão, é uma situação que podíamos evitar. Por que que não evitamos? Primeiro, falta de instrumentos e falta de instrumentos, né? E quando falamos aqui instrumento, não precisa necessariamente de um plano diretor municipal, um plano de urbanização já podia resolver isso. Por outro lado, também, conforme a arquiteta disse, o capital humano não está ainda, nós ainda não estamos preparados para isso. Não é? Não só a administração pública como tal, mas também o próprio cidadão. Porque... mas vejo com alguma esperança que o país o nosso governo já entendeu que isso é possível e já começa a dar passos muito firmes para inverter essa situação. Falo, por exemplo, da zona do novo aeroporto, né? Já foi definida na zona do novo aeroporto uma cidade... Que já não é Luanda, não é? O novo aeroporto já não está em Luanda. Exatamente, já foi definida uma cidade para nós não vivermos os mesmos constrangimentos que passamos quando viajamos aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, não é? Não é? Porque quando nós vamos para fora da Angola, chegamos, o avião aí aterrar no Casquel, não é? Aí começamos a receber as boas-vindas da nossa casa. E esse é um cenário que o governo já criou um mecanismo para que não se repita na zona do Icolibengo. Isso já, por si só, é um bom sinal. Por um lado. Por outro lado também, as administrações municipais, obviamente que não há recursos suficientes nos mais variados níveis, mas temos que cada vez mais trabalhar a sensibilizar as comunidades a manterem um padrão, porque temos bons exemplos. Por exemplo, o bairro do Benfica, as ruas são padronizadas, tem as dimensões, tem zonas das valas, não é? Esse exemplo do Benfica, o bairro do Benfica, o bairro do que fica, nasceu antes do Quilamba. O que nós assistimos na zona do Bita, por exemplo, okay? Mesmo no tempo colonial, aquelas ruas do Bita eram ruas vastas. Saíam daí do Camama até lá no fundo, até no Bita Tanque. Mas depois da centralidade estar aí por dentro, não faz uma fotografia bonita. Podíamos imitar o exemplo que se fez no que fica, no Benfica. Vamos descer mais aqui para o Golfo. No tempo colonial, não obstante a zona do Golfo... Mas o projeto que fica em Benfica não foi concluído, né? Falta a questão, por exemplo, da asfaltagem das ruas. Claro, mas fica muito mais fácil meter lá o asfalto. Fica muito mais fácil a polícia chegar, meter a água, meter o esgoto, porque obedeceu o padrão, pelo menos do arruamento. Mas não é exatamente onde está o problema, engenheiro. Quando não se termina um projeto e avança para outros, acabamos por ficar sem bons exemplos. Não, temos que olhar aqui que o Estado não vai poder, numa primeira fase, colocar as infraestruturas em todos os bairros. É preciso perceber isso.
ao mesmo tempo. Ali onde o Estado conseguir já fazer uma centralidade, Quilamba, Sequel, fez uma urbanização Nova Vida, já tem a infraestrutura lá, básica. Okay? Estou a falar de uma estrada, estou a falar de energia, da água. Ali onde a população vai fazer autoconstrução dirigida, na primeira fase não vamos ter infraestrutura básica, mas pelo menos a urbanização tem que obedecer os critérios para que favoreçam a construção quando o Estado tiver capacidade para colocar. Isso evitaria o quê? Evitaria que a arquiteta disse, a demolição. Okay. Existem bairros em Luanda que com investimento elas tornam-se mais valiosos, vamos conseguir colocar a infraestrutura básica. Quando chove não é um problema, mas existem bairros em Luanda que quando chove ninguém sai de casa. As pessoas perdem os seus bens. Okay? E nesses bairros, a intervenção nesses bairros é demolição. Demolição envolve retrabalho. As pessoas perdem os seus bens, as pessoas descontextualizam-se em relação ao trabalho, o filho que estudava próximo. Então, isso cria uma contradição mental. A mãe disse aqui, o tempo do colono, disse muito bem, quando houve o incêndio, as pessoas não saíram da ilha de Luanda. Ou não foram retiradas, né? Não foram. Deslocaram-se a 100 metros, a 150. A vida dessas pessoas, a rotina continua a ser a mesma. Agora, se eu tiro uma pessoa da ilha de Luanda para ir para o Zango, eu descoordenei até a economia dessa pessoa. Ela se trabalhava na Maianga, que apanhava 2 táxis, do Zango para ali. Vem o congestionamento, a questão do transporte público, que todo um conjunto de fatores que a nossa capital ainda não possui. Muito bem. Teto Nisha, gostávamos que nos falasse um pouco das questões que têm a ver com as festas de Luanda, festas da ilha de Luanda. A comemoração que se faz continua a ser com a mesma euforia e o que é que mudou nestas festas? A festa da ilha hoje ficou, vamos dizer, o nome. Porque a festa da ilha é exatamente a festa da Nossa Senhora do Cabo. É uma festa da Igreja Católica. Antes todo mundo era católico e todo mundo se revia na festa da ilha. Aliás, havia poucos divertimentos e quase Luanda toda descia, os bairros todo mundo descia para a ilha. Os comerciantes, os donos de bares faziam lá barracas e eram atendidos ou, portanto, recebiam o seu contingente já na ilha. E depois havia a parte popular, né? As pessoas estão lá, a ilha era a ilha que era, toda aberta, lugares bons mesmo na areia, vivia-se bem, ninguém roubava ninguém. E fazia essa festa da ilha com os salões e tudo. As festas, portanto, era uma festa da ilha. Levavam quanto tempo estas festas? Uns 3 dias, para aí, 3 dias da semana. Era mais para o final, né? Sexta até domingo, alguns exageros, né? Mas todo mundo, era uma festa da ilha. Mas hoje ficou o nome, porque a festa da ilha, a igreja continua a fazer a sua festa, mas a população, primeiro porque as condições mesmo do bairro hoje, a ilha está limitada, quase que não tem espaço. E então já não há a festa da ilha assim com aquele volume, né? Daquela forma que era antes. Ficou o nome. Eu às vezes, a festa da ilha vejo pela televisão. Tem festa da ilha e eu estou em casa a ver pela televisão. Já não está a participar? Não tem festa da ilha assim que eu vá para fazer a festa da ilha. Portanto, a igreja está a fazer o seu trabalho, os cristãos da igreja estão lá, fazem a romaria com a Nossa Senhora, tiram a Senhora do Cabo. E é uma coisa assim muito restrita. Pode haver uma coisa oficial, talvez num restaurante, mas não é aquela festa da ilha abrangente que era no tempo colonial, porque as pessoas não tinham muito divertimento, todo mundo se sentia bem na ilha. Mas há vontade de resgatar estas festas? Vontade até temos, mas às vezes há disputas. As pessoas eram habituadas, há quem dá dinheiro para fazer a festa da ilha e onde dá dinheiro a barulho. Chegou uma altura que nós queríamos ficar com a festa, nós, ilhéus, e quem dava o dinheiro disse não. Então acabou a festa da ilha. Mas a Nossa Senhora
A paróquia faz a festa da ilha, que é da padroeira Nossa Senhora do Cabo. Gabriel Chimanda, vamos, e porque estamos a caminhar para os últimos momentos, como é que se pode valorizar os monumentos e sítios de Luanda? Bem, aí o Ministério da Cultura... E até que se rentabilizá-los, não é? Pois. Aí o Ministério da Cultura, através do DINAMI, né, que é a instituição do patrimônio, que vela pelo patrimônio cultural, deve entrar em ação, né? Portanto, creio que é preservar os espaços, formar mais recursos humanos, no sentido de não podemos perder, porque portanto, são nossas tradições, são nossos costumes, são nossos usos. Isso faz parte da história. E o que faz parte da história identifica-nos. Então, o que se deve fazer é ter mais ação, trabalhar com as universidades, do Ministério da Cultura e as universidades, sobretudo as faculdades que tocam em ciências sociais, as áreas ligadas às ciências sociais e humanas, para poder se potencializar recursos no sentido de se preservar e não se perder. Por exemplo, as nossas danças, como disse muito bem a nossa mamã da ilha, aquilo é uma forma de tradição oral. A história passava-se de geração para geração. E esta manifestação, que são as festas da cidade do Cabo, elas passavam de geração para geração. E hoje estão a se perder. Estão a se perder porque não houve uma dinâmica no sentido de se pegar naquilo e não deixar que desapareça. E ainda vamos a tempo. Vamos a tempo de se resgatar esse elemento, porque este é um patrimônio imaterial, também é um monumento. As danças, as festas da cidade do Cabo também é um patrimônio, mas é um patrimônio imaterial. E este deve se preservar através de formar pessoas capazes de, portanto, fazer uma pesquisa no sentido de não se perder tudo. No sentido de não se perder. Portanto, é mais ou menos isso. Exatamente. Como então valorizar esta festa da Nossa Senhora do Cabo. A arquiteta Jamila, e olhando sempre para esta questão da preservação, como é que se pode olhar para Luanda e aproveitar a arquitetura antiga no sentido de, hoje falamos muito do turismo, fazer de Luanda um ponto turístico neste sentido, mas claro, sempre olhando também para a modernidade, sempre olhando também para os novos edifícios que vão surgindo. Como é que se pode fazer este casamento? Bem, alguns edifícios fazem parte da memória coletiva, né? Por exemplo, há algum tempo teve a discussão sobre do Ilinga, não foi demolido, mantém-se, todavia, as obras para a sua reabilitação, que é que alguns arquitetos, e não só defendiam, ainda não foi feita. Sim, essa é uma questão que já foi até amplamente debatida, mas tal como Ilinga, existem outros tantos edifícios a nível de Luanda que fazem parte da memória, né, coletiva e que importa sempre preservar. Primeiro por uma questão de referência histórica, né? As pessoas perceberem os tempos, as mudanças que o nosso território foi sofrendo. E depois também porque alguns deles oferecem oportunidades para o turismo histórico, né? E aqui, pelo menos alguns edifícios têm sido alvo de reabilitação pelo Ministério da Cultura. Falo, por exemplo, do Chá de Caxinde, que está agora em processo de reabilitação e recuperação, né? Agora, esse pensamento tem que ser contínuo. Isso começa até muito antes pela a necessidade que nós temos, não só reabilitar, mas também manter esses edifícios. Porque, por vezes, são reabilitados, mas como não há o pensamento contínuo de manter, de criar um processo sustentável para aquele edifício. E, se calhar, aqui a questão turística pode ajudar a arrecadar recursos para manterem esses edifícios, né? Então, isso é um processo que, do ponto de vista daquilo que é o valor patrimonial da cidade,
é altamente necessário. Aliás, nós vemos isso acontecer em várias partes do mundo. Então, não devia ser diferente com a nossa realidade. Agora, é claro que as cidades são organismos vivos e naturalmente vão surgindo coisas novas. Agora, o que é preciso é que as coisas novas sejam feitas com o mesmo cuidado e a mesma qualidade que outrora aqueles edifícios foram pensados. Não podem ser coisas novas que depois, do ponto de vista da fotografia, as pessoas digam o antigo era melhor. Isto é que não pode ser. Tem que ser coisas novas que sejam referenciais. Como arquiteto ouve muito isso? O antigo era melhor? Eu já ouvi algumas vezes, né, dos nossos mais velhos, e não só, até mesmo na nossa praça, nos debates da arquitetura, né, sobre essas questões do património, vezes em que olhamos, e quando digo, pelo menos daquilo que é o nosso debate arquitetos, o nós às vezes falarmos era melhor, não é só do ponto de vista do ser agradável à vista ou não, é questões técnicas mesmo, do ponto de vista da concepção espacial, do ponto de vista da questão climática do edifício ser feito à medida daquilo que são as nossas condições climáticas. Portanto, ou seja, há uma série de questões técnicas, não é só falar de forma empírica. Era melhor porque era bonito, não. Era melhor porque reunia características técnicas, estéticas, que tornavam aquele edifício melhor. Agora, o que tem que ser feito, temos que ter esse cuidado. Eu em particular, por exemplo, não sou daqueles arquitetos que diz que não, temos que ser saudosistas, né? Porque hoje nós temos cidades com edifícios novos que se tornam emblemáticos, até cartão postal daquela cidade. E esses edifícios normalmente são edifícios que trazem um bocadinho daquilo que é a cultura local, têm elementos simbólicos que traduzem. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, a nível do Dubai, o Museu do Futuro, né? Tudo bem, uma peça moderna, mas toda a iconografia daquele que reveste aquele edifício remete para a simbologia da cultura daquele povo. Quer dizer, que nós podemos olhar para as cidades, para as nossas cidades, como uma oportunidade de fazer coisas, preservar a memória, aqueles edifícios que são emblemáticos, mas também aquilo que for feito de novo, olhar como é que nós vamos transmitir os nossos valores, da nossa cultura, os nossos tecidos. Agora, o Sona foi elevado a património da humanidade, né? Como é que nós podemos trazer algo que já é património e torná-lo referencial naquilo que é a nossa arquitetura, né? Depois aqui vamos entrar nos nossos debates mais filosóficos. Engenheiro, questão de problema do metro subterrâneo, se poderia resolver, por exemplo, a questão da mobilidade em Luanda, os transportes públicos? Na verdade, Luanda precisa começar com outros métodos, não é? Com outras formas, não é? Nós temos um sistema de transportes públicos que precisa de mais meios. Só os autocarros não vão resolver? Não. Temos que fazer a integração. Temos, conforme disse a arquiteta, o sistema tem de ser modal e tem que estar interligado. Esse conceito, temos que interpretar melhor esse conceito. Há iniciativas, vi por exemplo lá no Quilamba, na entrada do Quilamba, temos aí um parque onde tem o lugar do autocarro, tem o lugar do táxi mais privado, tem o lugar até da motorizada. Mas o local onde foi implementado o projeto ainda não atrai os atores desses serviços. Okay? E muitas das vezes esses projetos é bom que quando está ainda na fase da concessão, chama-se esses atores para que desenvolva-se aí o sentimento de pertença e escolha o lugar melhor. Um outro aspecto importante que nós temos que ver na cidade de Luanda é o trânsito em Luanda é feito muito de forma longitudinal. Como assim longitudinal? Temos a Avenida Llorenda Rodrigues, que sai de Viana, né? Sai agora do Icolibengo, até a cidade de Luanda. Nós temos a Via Expressa,
que sai de Cacoaco para aqui para o Benfica. Nós temos a estrada do Camama, temos poucas transversais. Temos o governo provincial de Luanda tem estado a levar a cabo algumas transversais. Por exemplo, a Rua da Suave é uma rua muito importante que ajuda a descongestionar o trânsito da estrada do Camama, mas temos outras que podemos também ver. Essa Rua da Suave, que só devia continuar passando pelo Ojaenda e batia lá na zona até o Sambizanga. Okay? Nós temos, por exemplo, caso no Nova Vida, podias ter uma transversal que saia para o Golfe e vai até o aeroporto, okay? Porque em Luanda o trânsito é muito feito na longitudinal e as ruas transversais estão a maior parte degradadas e não há descongestionamentos de longitudinais. Precisamos melhorar e equilibrar melhor a nossa malha rodoviária, por um lado. Por outro lado também, não é? Temos que investir mais nos transportes públicos, não é? Temos que investir mais nos autocarros, não é? O nosso comboio podia ser melhor capitalizado, não é? Eu vi numa conversa dos mais velhos que as pessoas saíam do Kazenga para ir comprar pão em Viana, na altura, não é? De comboio, não é? Antigamente o cidadão ativo para trabalho fazia isso. Por que nós, ao longo da Via Expressa, podemos colocar... A Via Expressa até em dado momento tem uma boa... como é que se diz? Uma boa largura no separador central. É um espaço mais do que suficiente para metermos uma linha de autocarro aí, por exemplo, dedicada só para o transporte de pessoas. Nós temos, por exemplo, o caminho de ferro, o traçado do caminho de ferro do Bungo, não é? Tem uma frequência muito reduzida. Por que aquela via está preparada para 2 linhas? Por que não se termina a segunda? Okay? Então, temos várias variantes em Luanda que nós podemos articular, não é? O metro, o monocarril também. Temos a estrada de serviços, algumas ruas que têm estrada de serviços, mas a quantidade de autocarros hoje é muito reduzida. E isso faz o quê? Com a concorrência nos autocarros elevada, diminui a qualidade de serviço. Quem quiser chegar ao serviço arrumado, bem ajeitado, não vai de autocarro. E mais, onde termina o autocarro, onde termina o comboio, e nós todos viajamos, vimos, onde termina o comboio, é uma estação grande, onde devíamos ter o autocarro a 5 minutos, andando a pé, okay? Uma paragem de autocarros, mais de 30, 40, 50 autocarros. Podíamos ter os táxis normais. Okay? E o cidadão teria a escolha, né? O lugar da motorizada, não é? Temos que... O desenho hoje do sistema de transporte em Luanda precisa ser melhorado. Mesmo as paragens, o taxista, onde é que para o taxista, não é? Onde é que para? Você apanhas o autocarro, o local onde o autocarro te deixa, depois tens que apanhar um táxi pequeno, tens que andar 20 minutos, 30 minutos. Então, precisamos desenhar melhor e articular melhor as diferentes modalidades de transporte para que o cidadão sinta-se desmotivado a ter uma viatura. O transporte público tem que ser de tal forma que eu não preciso ter viatura para fazer a minha mobilização. Exatamente. Senhores, nós estamos a chegar ao fim. Uma ronda rápida para conclusões. Eu quero começar por Tunisha Miranda. Depois de tudo que nós abordamos aqui, que Luanda é que desenha para os próximos 50 anos e já em termos culturais também, como é que vê a movimentação desta nossa Luanda? Bem, tudo que disse que o engenheiro, eu penso que às vezes é preciso ouvir o que as pessoas dizem. O problema que às vezes existe é que disse muita coisa e ninguém escuta. E quando... Não escuta ou não quer escutar? Tanto faz. As coisas não andam simplesmente por uma razão ou por outra.
Então, as pessoas têm ideias, as pessoas estudaram, estão capacitadas, são poucas, né? Disse que é arquiteta, falta mais cérebros. Mas aqueles que existem, se forem ouvidos e chamados para opinar, então a ouvir aqui, eu gostei de ouvir aqui a mobilidade a ser desenhada aqui na cabeça do... se se ouvir e se pôr em prática, muita coisa pode mudar. É que às vezes fala-se de tudo, senta-se para falar. É que as soluções estão aí. Os problemas estão vislumbrados, as soluções também estão aí, mas daqui para ali não se anda. Então as coisas ficam como estão. Eu almejo uma Luanda melhor do que esta que tenho hoje. E Deus quer que eu viva para ver esta Luanda, eu perspectivar o melhor. Mas depende das vontades. Tem que haver muitas vontades, tem que haver muitos dinheiros e tem que haver muitos bons gestores, bons administradores para que tudo funcione. Esta é a minha opinião. E em termos culturais, nesta mirada? Já se fala que, portanto, fazem-se locais e não há lá a parte cultural. Novas cidades e aqueles que já existem, aquilo que já existia até de cultura, havia os salões, havia, que se fala hoje que a gente cobra como artistas, e estão aí espaços fechados, abandonados, falta investimento, porque é preciso recriação. A população precisa, os jovens precisam se recriar. É possível, dentro da tua comuna, do teu local, você se divertir, não precisa de atravessar Luanda todas as vezes para ir procurar uma festa não sei aonde, quando realmente o artista até tem esse dever de se movimentar de um lado para o outro e não ser só estático. Eu cantar só em Luanda, não posso ir para o Icolibengo, por exemplo, né? Pois, então, tudo isso estamos a pensar que é o que queremos e estamos a pensar que assim será. Portanto, que não depende só da Tunísia, né? Depende de muitos fatores e muitos investimentos, muito boa vontade, não só de se abordar, mas de se materializar. Disse no princípio que está a preparar um trabalho sobre Luanda. Para quando? Quando é que os angolanos poderão ter acesso? Já está tudo bem encaminhado. Este projeto até desde 2020. Eu só tinha 15 temas, hoje já tenho 40 e tal. Então, vão ser 3 álbuns. Nem tanto assim. Estou a fazer uma forma mais rentável, porque há uma rapsódia, por exemplo, de carnaval, que são 17 temas. Uma rapsódia são 30 minutos e 17 músicas cabem lá. E tenho assuntos da ilha só, tenho assuntos de Luanda. Não quero prometer, mas acho que esse ano está assim na forja, né? Então penso que não vai levar muito. Já há dinheiro? Acredito. Se há dinheiro... Bem, primeiro estou a contar comigo mesmo, porque isso de sonhar com os outros, às vezes adiam-se sonhos por causa de coisas dessas. Então prefiro contar comigo, em princípio. Muito bem. Gabriel Chimando, em termos de história também, e para concluirmos, o que é que a perspectiva para esta Luanda que é de todos nós? Bem, eu penso que se a gente quer ter uma Luanda, ou quiser ter uma Luanda mais acomodadora, né? Que mais acomode os seus visitantes, o que o Estado deve fazer é desconcentrar os serviços, descentralizar os serviços. Tanto criar condições no interior ou nas zonas de origem, porque as pessoas que vêm para Luanda saem das suas zonas de origem porque procuram alguma coisa melhor. Então, o que deve-se fazer é criar condições para o interior do país, por exemplo, as províncias, desconcentrar os serviços que estão em Luanda, alguns ministérios, alguns trabalhos, alguns ministérios. Se calhar também seria a solução. Enfim, porque o que estamos a ver, essa explosão demográfica que se assiste na cidade capital, eu não quero imaginar daqui a mais 40, 50 anos como é que isso estará. Então, deve-se começar a trabalhar já agora, para que, se calhar daqui a 5, 10, 15 anos, tenhamos resultado e a cidade respire, né? Porque não se está a respirar. Exatamente. Arquiteta Jamila, para fecharmos, Luanda, daqui a mais alguns anos... Bem, eu digo sempre que o fator crucial para o desenvolvimento de qualquer outro território é sempre o seu capital humano. Há uma questão que fala muitas vezes, e das vezes que já tive a oportunidade de conversar com a arquiteta, chama a atenção para a questão da sustentabilidade.
Luanda está perto de ser uma cidade sustentável? Já é? Temos muito caminho aí. Se entramos por aqui, vamos começar um novo programa. Não, nós estamos muito longe daquilo que hoje são os padrões, daquilo que é sustentável, né? Preservar os recursos para a posteridade. E não é isso que nós vemos hoje na nossa realidade, começando pelo capital. Eu insisto sempre nos recursos humanos, transformá-los. E nós temos, hoje a África, em Angola não é a exceção, tem recursos humanos que faltam em outros países hoje em dia. Nós temos recursos humanos, recursos jovens, e parecendo que não, apesar da elevada taxa ainda de mortalidade em Angola, os nossos recursos humanos são altamente renováveis, porque o índice de fertilidade é muito bom ainda. Então, a reposição desse recurso humano quer dizer que é preciso investir seriamente no capital, tornar esses recursos em capital. Porque os territórios, eu costumo dizer, nós estamos sentados por cima de uma mina de ouro. Luanda, Angola, estamos sentados por cima de uma mina de ouro. Mas não é possível transformar essa mina de ouro sem o capital humano habilitado, munido de habilidades, capacidades, sem uma visão clara sobre aquilo que nós queremos da nossa província de Luanda, região metropolitana de Luanda, sem uma definição clara de quais são os nossos valores que não são negociáveis, porque hoje os valores tornaram-se subjetivos, né? Enquanto angolanos, há muitos valores que hoje são subjetivos. Estamos a aliená-los. Exato. Então, sem esse conjunto de valores inalienáveis, que todos nós concordamos enquanto nação, enquanto luandenses, enquanto angolanos, os valores que nós decidimos preservar são esses. A nossa visão é aquela. Os recursos humanos que nós precisamos para promover esse desenvolvimento é este. E aí entra o gestor público, entra o médico, entra o engenheiro, entra o arquiteto. Mas todo esse conjunto de pessoas, se não estiver capacitado para desenvolver o que quer que seja, infelizmente, por muito boa vontade que possamos ter, não vai ser possível. Não vai ser possível. Engenheiro, questão de rapidamente também para concluirmos. Dizer que Luanda, apesar de todos os problemas, tem estado a dar passos bastante interessantes do ponto de vista da engenharia. Temos estado a acompanhar a dinâmica do governo provincial. O seu governador e sua equipa têm estado a fazer, desenvolver projetos que têm estado a melhorar os bairros, melhorar os arruamentos, e também as administrações municipais. Sente-se uma administração bastante jovem, sente-se aí muita força, muita vontade, mas Luanda ainda assim tem muitos desafios, né? E aqui 2 desafios que Luanda precisa prestar bastante atenção, né? O primeiro tem a ver mesmo com a intervenção na macrodrenagem. Esse é um grande problema que Luanda hoje tem. Luanda, quando chove, para, com muitos danos às famílias, e o governo provincial, no meu entender, deve prestar bastante atenção nisso. E há municípios aqui bastante crônicos, como Kazenga, não é? Sobretudo as bacias, Kazenga, a zona do Catintão, todo o traçado do rio Cambamba precisa de alguma intervenção. A nível de saneamento, a Elisal tem estado a fazer um trabalho digno de realce, um grande valor, mas, de facto, precisamos inverter a pirâmide, né? Os resíduos sólidos hoje são recursos muito valiosos, né? Nós ainda estamos a deitar dinheiro e precisamos prestar muita atenção. A nível da água, o Ministério traz aqui 2 grandes projetos. Vamos fazer fé que esses projetos terminam. A nível de energia, também Luanda melhorou muito. E, de facto, a nível da habitação, um déficit muito grande. A organização do território, a informalidade é um grande problema do nosso país. Exatamente. Um problema da nossa província.
Parece que ainda muitas coisas por falar desta Luanda e vamos continuar a refletir nos próximos dias. Queremos agradecer aqui a Teatro Nisha Mirante, muito obrigado por ter participado do nosso programa. Gabriel Chimanda também, Jamila Kassoma e Angelino Kissonte. Contamos convosco em próximas oportunidades, não só para refletir Luanda, mas para refletir Angola, não é? Muito obrigado, bom regresso a casa. A você que nos acompanhou também, nós queremos igualmente agradecer pelo carinho da sua audiência. Já sabe que o nosso compromisso está marcado para a próxima segunda-feira, a partir das 21 horas, cá estaremos para um outro debate, para um outro tema, sempre a pensar na nossa Angola. E na quinta-feira temos o especial entrevista, igualmente a partir das 21 horas aqui na sua Rede Girassol. Amanhã, a partir das 6 horas, na Girassol FM 102.7, Bom Dia com Energia. Esta semana a ser comandado pela Janete Meio-Dia e às 7 horas na TV Girassol, o Manhã Girassol com a Iracelma Arnaudo. Muito boa noite, bom descanso, até à próxima semana.